Olá pessoal, de volta aqui ao nosso curso sobre LINDB. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre integração das normas jurídicas. Mas o que é integração das normas jurídicas, né? É ocupar as lacunas deixadas pela lei. Por quê? Será que o ordenamento jurídico ele é capaz de prever todas as relações jurídicas existentes na sociedade? É claro que não. E por isso, a própria lei prevê que não tem como prever todas as relações jurídicas existentes. E por essa razão, existem mecanismos para que sejam ocupadas as lacunas deixadas pela lei. Ou seja, para você integrar a norma, tá? A gente fala integrar a norma, ocupar essas lacunas, esses buracos, né? Essas falhas aí que a lei deixa por não conseguir abarcar todas as relações jurídicas existentes. E o artigo 4º da LINDB, ele vem falar para nós que existem 3 mecanismos para integrar a lei quando ela for omissa, tá? Por quê? Porque o juiz ele vai ter que decidir, ele não pode deixar de solucionar um conflito pela ausência de lei para aquela relação específica. Então, quando não existir uma lei que se encaixe perfeitamente naquela relação jurídica em questão, ele vai ter que se utilizar desses mecanismos de integração da norma, tá? E quais são eles? São 3. A analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Vamos estudar cada um deles separadamente. A analogia, o que significa isso? Significa estender uma situação não prevista à aplicação de uma norma concernente a uma situação semelhante prevista. Como assim? Nós temos uma norma prevista para uma determinada situação, para uma situação A. E nós temos uma situação B, muito semelhante à situação A. O que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos pegar essa norma que foi aplicada, ela foi feita para ser aplicada àquela situação A, e nós vamos estendê-la para aplicar a situação B, porque a situação B é muito semelhante à situação A. Tá bom? Então, nós temos dois cenários muito semelhantes e, por isso, você consegue estender a aplicação de uma norma a outra situação. Importante falar que a analogia ela é diferente de interpretação extensiva. Por quê? A interpretação extensiva, ela não é a aplicação de uma norma feita para uma hipótese jurídica a uma outra hipótese, como é a analogia. A extensão, ela é como o próprio nome diz, né, a interpretação extensiva, ela é a extensão dos efeitos para uma mesma situação jurídica, tá? Então, é uma mesma situação jurídica, continua sendo a situação jurídica A, só que você vai expandir os efeitos daquela norma para abarcar um cenário semelhante, não é semelhante, é um cenário que é a mesma situação jurídica, mas que precisa dessa extensão para que ele seja abarcado, tá bom? Bom, e os costumes? O que são os costumes? Os costumes, eles vão ser utilizados pelo juiz de forma subsidiária, tá? Ou seja, se por analogia não for possível a aplicação da lei, vão se aplicar os costumes. E o que eles são? É o uso e prática reiterada de um comportamento e a convicção de sua obrigatoriedade, né? É uma situação tão comum, tão rotineira, que nem se sabe se é uma norma, se não é, né? Assim, é uma coisa tão comum que às vezes se pensa, nossa, será que isso está em lei? Mas às vezes não tá. É apenas um costume, né? É apenas um costume, um comportamento que gerou uma convicção de obrigatoriedade muito grande. Um exemplo disso é a previsão do artigo 596 do Código Civil, que no contrato de prestação de serviços, se não ficou determinado o valor da remuneração desse prestador de serviço, o juiz deve se utilizar do costume para determinar esse valor, entendeu? Então, a própria legislação, o próprio Código Civil vem falar que o juiz pode se utilizar do costume para suprir essa lacuna, né? Essa lacuna e que o próprio contrato não previu, tá bom? E veja que esse costume, nós estamos falando aqui de um costume jurídico, né? Por quê? Porque ele é tamanha proporção desse costume, como eu falei para vocês, porque é tão grande a convicção da sua obrigatoriedade que ele chegou ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele consegue decidir com base naquele costume, tá joia? Então, agora nós já vimos 2 mecanismos para a integração das normas.
E agora nós vamos para o terceiro, que são os princípios gerais do direito. Ele é, novamente, subsidiário à analogia e subsidiário ao costume, tá? E eles são ordenações abstratas e genéricas que rondam o nosso ordenamento jurídico, certo? Então, eles não são previsões, princípios expressos no ordenamento jurídico. Eles são ordenações abstratas que vão rondar o nosso ordenamento. Por exemplo, que a boa-fé, ela deve ser presumida, né? Essa presunção de boa-fé, ela não está prevista no Código Civil de forma expressa, de forma categórica, mas ela ronda todo o direito civil, né? Ela permeia todo o direito civil, essa presunção. Então, por isso, a gente chama isso de um princípio geral do direito, que também é o terceiro, o terceiro mecanismo que pode ser utilizado para a integração da norma, tá bom? Bom, e a equidade, né? Nós temos aqui um quarto mecanismo que, na realidade, ele vai auxiliar os outros três, tá? Vamos colocar dessa forma. Ele é de uma forma ainda mais subsidiária, tá? Aqueles três, ou ele vai complementar aqueles outros mecanismos, né? Porque essa equidade, ele não está previsto na LINDB, ele está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 140, parágrafo único, tá? Então, a equidade, ela vai auxiliar também o juiz ali na decisão de integrar a norma, mas é de uma forma ainda mais subsidiária ou de uma forma que vai reforçar algum dos outros três mecanismos, tá? Então, ele vai auxiliar o juiz a decidir diante dessa lacuna da norma, tá? Mas, como eu disse para vocês, ela é ainda mais subsidiária, ou ainda ela é complementar dos outros três mecanismos, porque ela não tem nem previsão na LINDB, esse tipo de mecanismo de integração da norma, tá bom? Pessoal, era isso por essa aula e até a próxima!